Olá, bem-vindos a mais um painel aqui no Varejo Summit. Eu sou Arthur Blay, sou vice-presidente de Marketing e Growth na CRM Bônus. A gente desenvolve tecnologia para empresas atraírem, engajarem e fidelizarem os seus clientes. E eu estou aqui hoje para mediar um painel sobre o futuro do varejo e como que a gente está usando inovação e tecnologia nos nossos negócios para avançar cada vez mais. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Renata Castilho, que é diretora de marketing da Amaro, a Fernanda Giannichian, que é diretora de marketing do Condor, e com a Roberta Becker, que é diretora de marketing do Samarché. Bem-vindas, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu vou fazer uma vez só, mas ela vale para vocês três, tá? Que é como vocês estão aplicando inovação, como que vocês estão incorporando isso no dia a dia dos negócios de vocês, né? No marketing, que é uma área que está super ligada à inovação, né? E o que tem de mais recente que vocês estão implementando de inovação e tecnologia nos negócios de vocês? Acho que na Condor é legal de falar, né? Estamos falando da Condor, que é uma empresa nacional que está há 95 anos no país, né? Então, Uau. como que se inova, como que traz novidade e continua desenvolvendo. Então, são vários segmentos hoje que a empresa atua, né? Então, desde a parte de acessórios de limpeza, até uma parte de pintura imobiliária, passando por cuidados pessoais. E aí, quando a gente fala em inovação, não é só tecnologia, né? Não é só o online, mas o que a gente traz de diferente. Então, uma coisa que a Condor tem investido bastante são em collabs, são em parcerias, né? E esse ano, acho que para dar um exemplo interessante, é uma parceria com a Uno, que é uma marca da Mattel, né? Um jogo, acho que todo mundo conhece, Sim. o jogo de cartas, né? Que é o mais jogado no mundo, inclusive. E é uma linha toda de cuidados pessoais. Então, tem escova de dente, tem esponja de banho, tem escova de cabelo. E aí, junto com, né, inovação em parceria, tem também inovação em produto, né? Então, a gente acaba conseguindo trazer também produtos diferenciados quando se faz uma parceria assim. Então, uma escova sônica, por exemplo, que é um item, né, que não estava antes no portfólio, agora faz parte, trazendo também toda essa, né, como que seria esse momento divertido que associa a marca da Uno e traz toda a confiança que a Condor tem no mercado de 95 anos, com qualidade. Então, acho que essa união também é algo novo e que continua a fazer desenvolvimento, né, a empresa se desenvolver e trazer inovação de alguma forma. Então, é tentando estar cada vez mais próximo do consumidor, da consumidora, e isso se estende não só para o varejo físico, mas para o online, né? Então, é a forma de contato, são diferentes pontos de contato. Então, hoje a empresa, por estar aí todo esse período no mercado, está em mais de 300 pontos de venda. Então, é fácil de encontrar um produto da Condor em qualquer lugar do país. Mas também tem o consumidor, aquele que vai buscar inovação, que vai buscar o que é diferente e vai pesquisar, né? Porque está ali no online, porque foi impactado pelo jogo de alguma outra forma. Então, também tem a parte do e-commerce que é importante e que, com essa junção com o Uno, a gente consegue conectar de todas as formas, né? E estar onde o consumidor está de qualquer maneira. Não, que legal. Acho muito legal isso que você trouxe, porque a gente vê muita inovação em canal, né? Só que produto é o mais importante, quase, né? Então, eu acho que a gente está vendo cada vez mais inovação em canal, porque os produtos estão ficando muito similares. Hoje em dia, né, as empresas têm acesso ao desenvolvimento de produto, isso está democratizado. Então, o canal acaba recebendo mais inovação, porque o jeito que você vai entregar acaba, às vezes, importando mais do que o produto. Só que você está contando um exemplo muito legal de inovação para eu ter um produto que outros não têm. Então, isso faz com que a pessoa vá escolher a minha marca, independente do canal. É importante estar no on e no off para você poder não perder nenhuma venda. Mas estando no on e no off, você consegue atender de uma forma diferente, muito legal, e uma forma criativa de inovar, né, com o produto. E a gente quer trazer sempre a diversão no final, né? Porque todo mundo busca, é fã da marca,
todo mundo vai escovar o dente, né? Vai escovar o cabelo, enfim, tem um momento de cuidado, mas tem essa diversão, vai ser impactado de alguma forma, seja no on, seja no off, e consegue o fã da marca, de ambas as marcas, terem aí uma experiência bacana. Muito Eu já legal. tô imaginando meus filhos escovando o dente assim, mais 4! O jogo é assim, Vai né? ficar É muito isso. bom. Muito legal. E bom, eu vou aproveitar esse gancho do on e do off do Omnichannel, né, para perguntar para Renata, que é diretora de marketing da Amaro e que é um dos maiores cases de Omnichannel que a gente tem aqui, é uma marca nativa digital e que Exatamente. depois expandiu para o off. Né, como é que vocês estão inovando na história do Omnichannel, né, já que vocês são pioneiros nesse tema aqui no país? Eu acho que a Fê trouxe alguns pontos interessantes de produto que eu não posso deixar de mencionar, que para a gente também é super importante, porque no final do dia, roupa é roupa, né? Então você tem algumas diferenciações em estilo, em modelagem, né? Tem características de cada marca, mas para que você de fato se mantenha relevante, você precisa ter um bom produto. Então acho que a inovação em produto, em vestuário é super importante. Mas falando mais de canais agora. Tem um ponto, a Mara, ela, enfim, se consolidou nesse mercado, ela trouxe para o varejo fashion uma experiência que até então não era conhecida, que é o comprar online, receber em casa, conseguir fazer uma troca fácil, né? A Amaro, ela faz uma troca, ela retira o produto na sua casa se você precisa trocar, você consegue fazer essa devolução, você recebe créditos, você faz uma nova compra também de uma forma muito fácil. Depois da entrada no offline, você consegue ir numa loja e fazer a troca por outro produto, pegar o produto, experimentar o produto, sair com o produto da loja, né? Isso é uma coisa que muitos consumidores ainda associam a Amaro ao Guide Shop, que é aquele conceito de, puxa, você vê o produto e recebe em casa. Dá para fazer também, tá? Se você vai numa loja, num Guide Shop, e você, eu quero essa calça, mas eu quero num tamanho. Puxa, porventura a gente não tem isso lá, você consegue receber em casa. Mas você sai com o produto Você sabe nas um uso do Guide mãos. Shop que eu fiz algumas vezes e que é diferente? Às vezes eu não quero carregar uma sacola. Sim. Entendeu? Eu tô indo no cinema ou indo fazer alguma coisa e naquele momento eu não quero a sacola. Eu compro e falo, não, entrega na minha casa amanhã. Eu entendo, mas é que você é homem. É, Não tem mulher que não gosta de carregar uma sacola. A mulher vai no shopping, ela quer sair com a sacolinha, ela quer sair com a compra, ela quer, né, ter aquela sensação do produto. Então, pra gente é super importante essa experiência não, também. total. E no fim das contas a pessoa tem opção, né? Se ela quiser Exato, sair na hora com o exato. Você produto, ela sai. consegue ter essa opção e a experiência, de fato, o nosso objetivo é atender à necessidade do cliente, Sem né? O que dúvida. você quer naquele momento. E eu acho que tem um ponto super importante quando a gente fala de inovação. Quando a gente pensa em inovação, as pessoas pensam assim, coisas novas, disruptivas, aquilo, né? E muitas vezes você precisa inovar dentro de casa. Você precisa inovar aquilo que você já faz. Você precisa fazer de uma forma mais eficiente. Você precisa fazer diferente, né? E é uma inovação que nem sempre ela está tão perceptível para o olhar do consumidor, mas que no final do dia ele vai ser beneficiado e ele vai sentir aquilo na experiência como um todo, né? Total. Então eu acho que a Amaro investe muito nesses processos, né? O time ele é muito focado em entender a necessidade do cliente, entender como você vai tornar o processo de compra um processo mais fluido, um processo mais interessante, um processo sem fricção, para que de fato o cliente possa comprar e falar, e depois voltar na Amaro e ele fala, puxa, eu gosto de comprar naquela loja, eu gosto de comprar naquele site, independente do produto, né? Ser o que ele tá de fato. Eu não preciso daquilo naquele momento, mas, puxa, eu vi um lançamento da Amaro, eu quero. Né? Ele gosta, ele se interessa. A gente consegue conquistar o cliente não só pelas tendências e pelo produto que está ali pipocando no momento, mas também porque ele tem prazer em fazer aquela compra. Acho que pra gente isso é super importante. Não, total. E eu concordo muito com o que você fala, que assim, às vezes a gente pensa em inovação, a gente só pensa em coisas que Uau! nunca foram feitas Exato. ou altamente complexas, ou de uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. E a própria história da CRM Bônus, que é uma empresa de tecnologia, mas embora a tecnologia seja o nosso core, nunca foi a tecnologia que nos diferenciou como Tá no produto, simples, né? né? Sempre foi o jeito que a gente monta o produto, as pequenas coisas de como é que a gente desenvolve as campanhas, o Exato. PIN que a gente adicionou na hora do cashback para garantir que o telefone do cliente é verdadeiro. São pequenas coisas que são inovações. Depois que alguém faz, você vira e fala, não acredito, Que sabe? Tava parecia tão debaixo do nosso fácil, né? nariz, exatamente. Mas faz toda a diferença para o consumidor, faz toda a diferença para o lojista e não é nada de ciência de foguete da NASA, né? E eu acho que quando a gente fala do mercado de moda, né, a gente tem
diversas marcas, a gente está sendo impactado o tempo todo por novos produtos. Então, eu falei bastante de experiência, mas tem o engajamento do cliente. Como que você faz aquele cliente, como você mantém aquele cliente engajado com a sua marca? Como você mantém aquela conversa contínua, né? Então, muitas vezes, você não está falando de coisas complexas, mas simplesmente a forma de se comunicar, a linguagem que você usa, o fato de você estar realmente envolvido no que aquele cliente precisa, né? Ter conhecimento da necessidade daquele cliente, e aí você precisa de muita tecnologia para saber, para conseguir mapear o que aquele cliente está buscando no site, né? O que aquele grupo de pessoas está buscando no mercado. Tem muita pesquisa, tem muita informação por trás disso, mas depois você traduzir isso numa conversa fluida, numa conversa simples, Total. numa indicação de, sei lá, um conteúdo legal que aquela pessoa vai ver naquele momento. E ela nem vai comprar, mas ela sabe que a Amaro é a pessoa, é a Sem marca dúvida. que proporciona aquilo para ela, Não, o trabalho né? de marca precisa disso, né? Então De tem muitas um interações. caminho aí que ele é super importante de ser conectado, que é o cliente ele está comprando o tempo todo e lógico, nós somos uma marca, nós temos interesses comerciais, a gente quer que as pessoas comprem, mas a gente, acima disso tudo, a gente quer que as pessoas engajem com a marca, né? A gente tem interesse que as pessoas estejam engajadas com a marca e mantenham esse relacionamento constante e, de fato, gostem da Amaro como marca acima de tudo. Muito legal, muito legal. Bom, eu vou perguntar para a Roberta, que é do Samarché. O Samarché eu conheço um pouco melhor, porque a gente é parceiro, né? A gente tem uns projetos muito legais juntos. Mas eu sei que o Samarché está inovando desde a compra, né? E com inovação para processos internos, até lá na ponta para o cliente final. Então, Roberta, se você puder contar um pouco para a gente de como vocês estão aplicando inovação no Samarché, vai ser muito legal te ouvir. Claro. Deixa eu explicar primeiro um pouquinho o que é o Grupo Samarché, né? Para a audiência aqui do Varejo Summit, nós somos um grupo de varejo alimentar composto de 2 marcas, né? Então, a bandeira mais forte são 31 lojas do Samarché presentes no estado de São Paulo e 2 lojas do Empório Santa Maria. O Samarché se posiciona como um supermercado de vizinhança, né, de bairro, para atender aquele entorno, e a gente preza muito por estar próximo do shopper e do cliente, né? Até porque o grande tráfego, todo mundo aqui vai no supermercado, né? Isso é óbvio. Então, se eu não fizer nada de mídia, vai ter gente na minha loja. Então, como que a gente faz, né, para que essa experiência de compra seja única e cada vez mais relevante? Então, quem não conhece o Samarché, inclusive, já fica o convite quando vierem a São Paulo visitar a loja ou seguir nas redes sociais. Mas, basicamente, a gente olha toda a jornada de compra do cliente na loja, né? Do momento que ele chega, no estacionamento já tem uma música agradável, com uma curadoria musical que toca música de acordo com aquele brand persona que a gente mapeou de Samarché. Ele entra na loja, tem um cheiro do pão de queijo, né? Aqui que vocês conhecem muito bem, que resgata você da rua. É uma covardia. Exato, né? Então, é de propósito, não é mesmo? Para você entrar na loja, né, e basicamente sentir, né, aquele marketing sensorial, né, muito forte daquilo. A loja, ela é inteira, né, cinza e verde, para que os produtos venham à tona, né? É isso que a gente quer vender, né? Produto e experiência de compra. E aí o cliente começa a jornada dele pela loja. Ela precisa ser fluida, né? Ele chega no departamento adega, tem um sommelier qualificado para atendê-lo, e dar toda e qualquer recomendação que ele precisa, né? E aí tem todos os outros departamentos, o açougue, que personaliza o corte de carne nas bandejinhas conforme a sua preferência, a padaria, frios e queijos, enfim. E no momento do caixa, ele tem algumas opções ali, né? No momento que a gente fala de cashless economy, ele tem a opção de pagar no autoatendimento, tem a opção de pagar no caixa tradicional, e aí é onde entra a nossa parceria aqui que eu vou explicar. E algumas lojas a gente atua com método de pagamento facial, né? Onde sem carteira, sem celular, sem nada, obviamente ele precisa baixar um aplicativo que chama Payface, né? Ele consegue pagar a compra dele e ir embora, né? Então isso é uma forma de inovação atrelada à jornada de compra do Super. cliente, né? E por fim, né, não menos importante, agora a gente fechou uma parceria com a CRM Bônus, onde eu consigo oferecer um bônus e um benefício adicional para o cliente que compra no Marché usar no ecossistema de marcas que conectem com esse perfil, com esse consumidor, né? Com isso a gente quer, né, obviamente, oferecer cada vez mais benefícios para que ele prefira o Samarché a qualquer outra rede de supermercados, né? Então, isso falando de inovação na experiência de compra. Tem um outro caso que eu consigo citar para vocês, que quem é varejista alimentar aqui sabe muito bem que um dos desafios é fazer um pedido de compra do que é fresco, né? A gente chama aqui de FLV, mas é basicamente do hortifruti. Esse pedido é feito, né? No nosso caso era loja a loja, ele precisava ser feito com uma cadência
diária quase, né? Então, porque a fruta tem que ser sempre fresca para o cliente final. E aí, em parceria com uma food tech, que é a Aravita, a gente conseguiu atrelar, né, outros dados para melhorar a acuracidade desse pedido, como sazonalidade, histórico de venda média, fatores, né, climáticos, fatores loja a loja, porque não dá para você fazer um pedido para uma rede inteira, porque cada loja vende fruta num volume diferente, né? E isso melhorou muito a acuracidade do pedido com o uso de inteligência artificial, e trouxe uma eficiência, um ganho de eficiência operacional para a rede bem, bem importante, bem relevante. E, por fim, não menos importante, falando de CRM, né? Então, a gente tem uma base, um programa de relacionamento, né? Que é o programa Você Marché, e onde o principal benefício é o cliente ter acesso a ofertas presentes na loja, né? E ele também, através do aplicativo, ele tem 3 vitrines de recomendação para ele, né? São produtos que você compra, e aí roda um algoritmo para que apareça apenas aquilo que é mais relevante para você. Que é produtos que você pode comprar, e aí, de novo, lookalike, né? Pessoas no teu perfil compram isso, logo você vai gostar daquilo. E a terceira vitrine é uma vitrine que a gente negocia, e aí abre uma pauta de retail media aqui, que a gente fala com a indústria, e a gente oferece produtos com cada vez mais desconto subsidiado pelos parceiros, pelos fornecedores, né? Então, acho que são alguns caminhos dentro de varejo alimentar que a gente consegue exemplificar aqui. A gente tem aqui indústrias muito distintas entre si, né? A indústria de varejo alimentar, a indústria mesmo, né? Fabrica produtos, moda, produto e distribuição. E a gente está vivendo um momento, né? É impossível falar de inovação sem falar de inteligência artificial, sem falar de IA generativa e como que isso vai, né, mudar vários paradigmas e muitas indústrias olhando para o futuro. Mas eu acho que tem uma coisa muito curiosa aqui, que é a diferente relação que cada uma das indústrias de vocês tem com dados, né? Uma indústria super recorrente, com alto volume de dados, a outra tem uma certa distância por causa dos canais do seu consumidor final. Então, seria legal entender como é que vocês estão enxergando a aplicação de IA e a generativa e essa relação com dados que as indústrias de vocês têm olhando para o futuro. Eu posso começar dizendo que talvez a coisa mais importante é organizar esses dados dentro de casa, né? Então, senão os dados pelos dados não vão te dizer nada, né? Então, a gente está, né, num constante processo de cada vez mais organizar isso, né, em lakes, na nuvem e assim sucessivamente para que a gente dê o verdadeiro uso desses dados, né? Então, como você falou, supermercado, gente, é um negócio de recorrência, né? Então, todo mundo aqui vai no supermercado pelo menos uma vez por mês, no mínimo, né? Tem gente que vai, eu vou toda semana, né? A minha compra de supermercado, ela é semanal. Então, você imagina a quantidade de dados que eu gero, né, com esse tamanho de business de recorrência, né? Então, a gente tem uma frequência média nas nossas lojas de 4 vezes ao mês, que é exatamente uma por semana, porque o Samarché tem um foco muito forte em frescos, né, naquilo que é perecível. Então, uma das coisas extremamente importantes é exatamente isso que você fala. Primeiro, tentar identificar esse cliente, né, através de um dado qualificado, né, como o número correto de WhatsApp, e a CRM Bônus pode ajudar nisso, o número correto do telefone. Não sou eu que estou fazendo merchan, hein? Parece que foi combinado antes. Exato. Ou algum ID associado, que aqui no Brasil a gente usa muito o CPF, né? E além disso, além dos dados propriamente, né, mais hard do cliente, a gente tem dados transacionais, né? Então, eu consigo identificar na minha base de clientes, na minha base de CRM, perfis que são mais aderentes para certos departamentos, né? Para a adega, aquelas pessoas que consomem mais cervejas, obviamente tem uma correlação forte com churrasco, com final de semana, e aí é onde entra a magia, né, do loyalty, da inteligência desses dados, de você usar. E tem diversas formas de você segmentar isso, né? Não só pelo LTV, que todo mundo já consegue muito bem fazer assim aqui, mas também fazer essas associações por missões de compra, né? E aí, com isso, eu consigo, né, monetizar, vou colocar dessa forma, cada vez mais esses dados de forma inteligente. Não só para uso nosso interno, né, mas também para uso de parceiros, né? Eu acho que, e aí entra o conceito, né, da gente ter audiências qualificadas e segmentadas para que a mídia ou, enfim, a conversão seja cada vez mais assertiva. Então, Não, acho que esse super claro. é o ponto de vista de um business de recorrência. Bem legal. Eu queria entender com a Fernanda, que, né, é uma indústria e que tem canais diferentes de distribuição,
tem outras pessoas que distribuem os produtos que vocês fabricam. Como é que vocês estão olhando para isso, né? Vocês estão investindo cada vez mais em canais onde vocês vão direto para o consumidor final? Como que fica isso com a relação de quem te distribui? Hoje a gente tem uma rede de distribuidores bem grande, né, para atingir os 300 mil pontos de vendas. A gente não chega de forma direta na grande maioria, e são canais bem diferentes, como eu estava comentando, né? Então, tem o canal alimentar, que é onde a gente tem aqui, né, o Samarché, mas a gente tem outros canais, como farmácias, perfumarias, materiais de construção. Então, são canais bem distintos e com um nível de informação disponível também em diferentes fases de maturidade, né? Então, o canal alimentar eu tenho mais informação, eu tenho mais ferramentas, porque foi um canal que foi se desenvolvendo mais ao longo do tempo. Então, tenho dados de sellout, consigo conectar mais informações da jornada do consumidor. Aí a gente já consegue testar ferramentas de inteligência artificial, mas tem outros canais, às vezes uma perfumaria, por exemplo, que ela ainda não está nesse mesmo nível de desenvolvimento. E é onde a gente entra em parceria, muitas vezes, com essas redes, para conseguir implementar novas ferramentas e entrar nesse, como que eu chego nesse consumidor, como que eu entendo, né, e consigo aí já desenvolver produtos ou experiências que estejam mais compatíveis. Então, hoje a gente tem uma área de inteligência de mercado dentro da Condor, que ela vem ganhando espaço e força cada vez mais, e a gente tem muita informação, mas não é isso que ela estava comentando, não é só a gente ter informação, né? Como que você conecta, traduz essa informação e aí transforma em produto, em experiência, né? Em informação relevante. Então, acho que esse é o grande desafio. E dentro de casa a gente também está testando muita ferramenta nova de inteligência artificial, justamente para fazer essas conexões, né? Para ganhar agilidade em algumas conexões. Então, é tudo muito novo. A gente Sim. sabe que, ao mesmo tempo que testa, né, você volta e vê, será que isso funcionou, não funcionou? Testa de uma outra forma, uma outra ferramenta, e assim a gente vai adaptando. Então, tem muita coisa que é direto no ponto de venda, Total. que é o próprio promotor ali, a gente também já consegue testar muita ferramenta, né, de olhar a gôndola, se tem ruptura, posicionamento na gôndola e informação dentro de casa, fazendo conexão entre o que a gente está vendendo, o que o consumidor, o que vem de insight do consumidor do nosso e-commerce, né, o que a gente tem informação de sellout do varejo. Então, são todas essas conexões que a Não, gente muito tem legal. trabalhado e evoluído bem, claro, em diferentes fases, dependendo do canal de distribuição, mas assim com um caminho aí Muito de legal. Eu acho que uma futuro. coisa muito legal que você trouxe é o papel da indústria em ajudar o pequeno varejista a avançar tecnologicamente, né? Sim, Trazer ferramentas, trazer tecnologia, trazer investimento, né? Para ajudar, né? E na CRM Bônus a gente tem conversado muito com indústrias sobre como eles podem ajudar a colocar as nossas soluções na mão dos varejistas, porque no fim das contas é mais inteligência, mais dados para é. todo mundo, que vai produzir melhor, vender melhor, atender melhor. Para rentabilizar a operação como um todo, não é só do lado da indústria, né? Mas o varejo vai ver a vantagem. Acho que há muitos anos atrás o varejo tinha um pouco de receio, né, de passar informação, da Sim. indústria estar mais presente, dependendo do tipo de canal. Mas hoje em dia tem essa abertura até por isso. Se a gente estamos falando de uma indústria que tem informação e consegue ajudar, acho que também eles estão mais abertos a aceitar, né, e a compartilhar informações para fazer Sem dúvida. E eu acho algo mais que, se eu rentável. puder contribuir, né, hoje em dia, eu acho que a grande magia, né, do varejo, que deve ter muitos varejistas nos escutando, é que você tem a possibilidade de testar. Você testa, erra rápido, ajusta e vai para o próximo, né? Sim. Então, você sabe muito bem, a gente é super fã, né? Tem um apetite muito forte lá no grupo por testar coisas novas, por Total. soluções, por inovar. Testar não custa, né? Então, é a melhor forma que você tem de validar uma hipótese se aquela inovação fez sentido ou não fez, Sim. né? Existe um Então, medo grande de errar, né? Mas acho que agora é isso, como a gente tem soluções que consegue ganhar agilidade, é muito melhor testar e exato. conseguir corrigir rotas, O né? varejo é São- isso, né? É sobre Eu acho testes, é que sobre agilidade, é sobre. a ascensão das startups, essa foi uma cultura muito legal que foi trazida e implementada nas empresas como um todo, Essa de que cultura, testar né? e errar
É Faz positivo. Sim, faz Exato. parte. Porque, ó, já sei que isso aqui, pra mim, funciona ou não funciona. Isso aqui eu escalo ou não escalo. É óbvio, tem decisões, né? O Jeff Bezos fala das decisões de portas que você entra e sai, e a que você entra e você não consegue mais sair. Essa, você tem que pensar com muito carinho, porque se você for e não tiver volta, né? Mas a que você entra e sai, ele fala, nem me chama. Faz, entendeu? Depois me Se não... conta, né? Exatamente. Depois Depois me você me conta o que que deu certo, o que que deu não certo. deu, E né? o varejo é um ambiente propício para isso, né? Você tá ali Super. com o cliente, assim, não Super. custa, você Não faz co- uma e pesquisa, é muito você testa. dinâmico, assim, você Muito. consegue fazer isso Não, de forma imagina. rápida. E você vê, de um lado 31 lojas, né? Do outro 300 mil pontos de venda. Aqui você tem o contato direto com o consumidor. Aqui ela não tem, mas são muito mais pontos, né? E nódulos ali de informação para agregar para o É sistema soma, né? também. No final é isso. Você está conectado com o varejo, com a indústria, consumindo. Você vai somando a informação, né? Isso vai ganhando mais relevância. Incrível. E vocês, como é que vocês estão usando aí dados e abraçando a tecnologia de inteligência artificial na Amaro? Eu tô aprendendo aqui. É. Você tá numa aula com a Rô e com a Fê. Mas eu acho que assim, é interessante, porque no final do dia a gente reúne um pouco desses dois mundos, né? A gente tem o lado de produção, né? Uma vez que nós somos produtores, a gente cria os nossos produtos, a gente cria as peças, a gente tem que estar conectado às tendências, às necessidades do consumidor, ao caminho que o mercado de moda está trilhando para que a gente esteja sempre na vanguarda disso, né? E por outro lado, a gente tem os pontos de venda, a gente tem o contato com o cliente, a gente se preocupa bastante em manter essa consistência e garantir que a gente de fato vai ter a informação dentro de casa e vai conseguir entender a necessidade daquele cliente para oferecer algo de valor e qualidade para ele. Mas olhando para frente, até baseado no que elas falaram, né? Eu acho que tem um ponto que as duas mencionaram, que para mim é uma dos maiores desafios que a gente tem, é transformar o dado em informação, é a gente conseguir processar o volume de dados que a gente tem e não se distrair com coisas que não são importantes, que não são relevantes, que a gente olha, a gente perde um tempão olhando para alguma coisa que no final do dia aquilo não vai nos levar a lugar nenhum, né? Ou não vai nos levar aonde a gente quer chegar. Então, eu acho que Diferenciar sinais de barulho. exato, exato. Eu acho que É esse é difícil. e com o volume de informação que a gente tem hoje em dia, de dado que a gente tem hoje em dia, se torna cada vez mais difícil, né? E do outro lado, a gente tem a capacitação de profissionais. Porque, cara, é tudo muito novo, né? Então, a gente está falando aqui de tecnologias que demoraram anos para avançar e que hoje em dia vem avançando em meses, né? A gente, sei lá, há 2 anos falava pouco de IA, né? A gente usava já, porque eu sempre falo, né? Em marketing, por exemplo, o algoritmo do Google funciona já há sim, anos e É aquilo nada isso. mais é do que inteligência artificial, Sem dúvida. né? Mas assim, falava-se muito pouco disso e o quanto isso evoluiu nos últimos 2 anos, né? E você manter a velocidade de entendimento, de habilidade de utilizar aquilo de uma forma inteligente, de uma forma realmente interessante para o business, eu acho que é um dos maiores desafios, porque a gente está falando de diferentes gerações convivendo nos negócios, então a gente tem profissionais que são mais old school, né, que vieram de negócios mais tradicionais, mais consolidados. A gente tem uma molecada jovem, um pessoal que está chegando no mercado agora, que é super antenado a essas tecnologias e tem uma facilidade maior de absorver, porque isso faz parte do dia a dia deles. Você está mesclando esses perfis de profissionais e você está trazendo todo mundo para trabalhar dentro desse novo contexto, né? Então, para mim, a adaptação e da companhia, das companhias para essa nova realidade é um dos maiores desafios que a gente tem aí para o futuro, né? É algo que equalizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página e saber fazer um bom uso das ferramentas que a gente tem, eu acho que é um dos grandes desafios. Eu sei que foge bastante da pauta de Foge inovação, nada. mas eu acho que Eu não assim, acho o que foge. recurso, né? A pessoa, o ser humano que está ali por trás, para mim é um dos maiores, porque se a gente conseguir fazer com que esse cara use bem, cara, é isso, né? A IA, ela é sensacional, a tecnologia, ela é sensacional, mas ela precisa de gente por trás para operar. E essas pessoas, elas Para precisam fazer as perguntas operar lá certas. na máxima Exato. potência. Precisa da porque ela não inteligência funciona humana, Exato. né? sozinha, No fundo né? é No isso. final do todo dia, mundo tem a tudo é mesma um bom prompt. resposta. Né? Então a gente realmente precisa conseguir fazer as perguntas Aprender a corretas, perguntar. né? Aprender a perguntar, saber o que a gente quer, né? Para que a gente consiga utilizar isso da melhor A forma gente ficaria possível. surpreso com a quantidade de pessoas e vezes
onde não se sabe o que quer, Exato. né? Não, O que eu quero? ou quando você acha que você quer uma coisa. A gente vê muito isso em pesquisa, né? Quando a gente faz pesquisa para o consumidor e a gente Sim, fala ele assim, fala, eu quero verde. é, Daí você põe verde e não vende. ele não vende. É. Isso é muito comum, a gente vê muito isso em pesquisa. Então, assim, a grande verdade, as pessoas, elas não sabem exatamente o que ela quer, Exato. né? E você De acaba forma descobrindo. assertiva. E a gente mesmo, quantas vezes vocês não foram fazer uma pergunta lá pro chat GPT e perguntaram um negócio e ele te devolveu algo diferente do que você esperava? Você fala, peraí, deixa eu perguntar certo, Sim. né? E aí você vai, reformula, Até aí que você você chega acha. no prompt legal e aí ele te dá o resultado que você Total. quer. Então, acho que esse exercício, né, das pessoas aprenderem a, primeiro, traduzir dado em informação, conseguir extrair o melhor daquilo e conseguir ter uma equalização na companhia de objetivo, de como usado, né, e de quais vão ser as apostas e o que realmente você vai investir para o futuro, para mim é um dos maiores desafios, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo com muita coisa e dá vontade de usar tudo, né? A tentativa e erro ela é legal, e eu acho que a gente tem espaço para isso, mas ao mesmo tempo a gente é limitado. Não dá para Sim. testar tudo ao mesmo tempo, né? Eu só atrelando um pouco a tecnologia, né? Eu acho que tem uma palavra aqui super importante para varejistas que é personalização, né? Justamente porque eu peguei sua frase, a gente está sendo bombardeado a todo tempo, né? Você abre seu celular, gente, quantos pushes, quantos SMS tem aí, ou e-mail marketing, ou tudo isso, né? Então, quanto mais personalizado, né, e assertivo for essa informação, mais chance você tem daquele consumidor converter ou Engajar. não, Total. né? Então, eu acho que a gente deve usar a tecnologia, né, de forma inteligente para tracionar o tema de personalização. Incomodar cada vez menos e ajudar cada vez mais. Exato, esse é o objetivo. No final do dia, é tudo sobre o quanto você de fato se conecta com aquela pessoa, com aquele consumidor, né? Porque eu acho que assim, nos nossos 3 negócios, a gente tem gente consumindo o tempo todo, né? A Rô um pouco mais, eu acho que eu tô no meio do caminho, porque todo mundo compra roupa também, né? A Fê um pouco menos, porque a frequência de compra ela acaba sendo um pouco mais espaçada, né? Mas a gente tem gente comprando o tempo todo. Agora, o que vai fazer com que as pessoas comprem das nossas marcas e não dos nossos concorrentes, né? Qual é o valor que a gente agrega para essas pessoas que tem que ir além dos nossos produtos, né? Produtos têm similaridades e você vai agradar um ponto aqui e você vai desagradar um ponto ali, tá tudo bem, né? Agora, eu acho que a decisão de compra, a intencionalidade do consumidor, ela vai além desse processo. Sim. Você tem que conquistar esse consumidor numa outra camada. E para isso você tem que estar muito preparado, assim, você Sim. tem que saber muito o que você quer, quem você é e para onde você vai. Mas uma coisa que vocês 3 falaram, e pra mim é além de ser um tema super importante, né? Não à toa ele veio na fala de vocês 3, mas é uma oportunidade que é o que fazer com tanto dado, né? E aí sim eu acho que a IA generativa que a gente está experimentando agora, ela pode ajudar muito nisso, ela vai ajudar muita gente que tem dado desestruturado a conseguir fazer uma Colocar ordem leitura na casa, boa, né? fazendo boas perguntas, né? De diferenciar essa história do sinal e barulho e virar e falar o que o GPT ou qualquer outra IA que você estiver usando, me conta o que esses dados querem dizer quando eu estou pensando em desenvolver um novo produto, uma nova categoria, uma nova coisa assim, né? Então, mesmo quem não tem um mega setor de dados ou uma área de dados, eu acho que vai poder competir de forma leal com quem tem uma equipe de cientistas de dados, né, usando IA generativa. Mas eu escutei de uma pessoa, o Guto Rocha, que é um colega nosso, uma frase que ficou comigo quando a gente estava voltando da NRF, que é uma feira importante de varejo esse ano. Ele falou assim, todo mundo quer entrar na tendência, mas ninguém quer resolver as pendências, né? E a pendência que todo varejista tem, agora falando com vocês que estão assistindo a gente, é coletar dado do jeito certo, associar as vendas, colocar o número de telefone lá. E eu vou aproveitar esse momento que a gente está finalizando esse painel para fazer um merchan da CRM Bônus e dizer que, ó, se você é varejista e quer uma forma muito boa de trazer felicidade e recorrência para o seu cliente e uma base de dados limpinha e precisa para você, procura a gente. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Roberta, Fernanda, Renata. Um prazer bater esse papo com vocês sobre o futuro do varejo. Vocês são incríveis, muito competentes. Acho que esse papo vai ser muito rico para quem estiver assistindo. E foi um prazer ter vocês aqui com a gente no Varejo Summit.